Olá, meu nome é Gabriela, sou estudante da Univesp e hoje tenho o prazer de apresentar nosso projeto integrador com o tema Da Empatia à Solução, melhorando a acessibilidade do transporte público com Design Thinking, com foco na cidade de Tatuí, São Paulo. Esse trabalho foi desenvolvido em equipe com a colaboração dos colegas integrantes Gabriela de Oliveira, José Micael Rodrigues de Arruda, Laura Carolina Saito Machado, Lucas Fernandes, Márcio Teixeira Miranda, Marcos Vinícius de Almeida Costa e Maurício de Stefano Júnior. Introdução. A acessibilidade no transporte público não é apenas uma questão de estrutura física. Trata-se de garantir dignidade, independência e cidadania para todos, especialmente para pessoas com deficiência, idosos e aqueles com mobilidade reduzida. Apesar dos avanços legislativos, como a Lei Brasileira de Inclusão, ainda há um grande abismo entre o que está previsto em lei e o que é vivenciado na prática cotidiana. Em cidades do interior como Tatuí, muitas dessas falhas passam despercebidas ou são consideradas secundárias. Nosso objetivo, portanto, é lançar um novo olhar sobre o problema, um olhar empático, humano e colaborativo, utilizando uma metodologia inovadora e eficaz, o Design Thinking. Justificativa. A escolha desse tema não foi aleatória. Ela nasce da observação de uma realidade que se repete diariamente. Cidadãos que enfrentam grandes dificuldades para se locomover devido à falta de acessibilidade no transporte público. Ao escolher o Design Thinking, apostamos em uma abordagem diferente. Ao invés de pensar soluções apenas no papel, buscamos ouvir os usuários, entender suas dores, co-criar ideias com eles e testá-las de forma prática. Acreditamos que só assim conseguimos gerar transformações reais e duradouras. Objetivos. O objetivo geral é propor melhorias na acessibilidade do transporte público em Tatuí. Os objetivos específicos incluem identificar as principais barreiras enfrentadas, analisar a experiência dos usuários e aplicar o Design Thinking como ferramenta de solução. Dessa forma, buscamos unir teoria e prática, sensibilidade técnica, para criar soluções possíveis e aplicáveis. Fundamentação teórica. Nosso trabalho se apoia em autores como Tim Brown, um dos principais nomes do Design Thinking, que define a metodologia como uma forma de pensar centrada nas pessoas, combinando empatia, criatividade e racionalidade. Além disso, utilizamos como base a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, que estabelece diretrizes para garantir acessibilidade em todos os aspectos da vida em sociedade. Também recorremos a estudos sobre mobilidade urbana, políticas públicas de acessibilidade e experiências internacionais de inclusão no transporte. Esses referenciais nos ajudaram a entender melhor o contexto e a formular propostas embasadas e consistentes. Metodologia. A metodologia adotada foi de caráter qualitativo, pois nosso objetivo era compreender as vivências dos usuários e não apenas levantar dados estatísticos. Para isso, realizamos entrevistas com usuários do transporte público de Tatuí, com foco em pessoas com deficiência e idosos, observações diretas em pontos de ônibus e no interior dos veículos. A partir daí, aplicamos as etapas do Design Thinking. Primeira, a empatia, ouvir e entender o outro. Segunda, definição, delimitar os problemas. Terceira, ideação, gerar ideias criativas. Quarta, prototipagem, criar versões simples das soluções. E quinta, o teste, validar as ideias com os usuários. Aplicação do Design Thinking. Seguindo as etapas do Design Thinking, começamos com a empatia. Ouvimos usuários reais. Na fase de definição, organizamos os problemas em categorias. A ideação trouxe propostas como aplicativos de rota acessíveis, abrigos adaptados e treinamento de motoristas. Protótipos simples foram feitos e testados com os usuários. Abrigos com cobertura ampla, assentos acessíveis, rampas de acesso, sinalização visual, iluminação adequada e painéis informativos. Diagnóstico da situação atual. A partir das observações e relatos, constatamos que Tatuí ainda apresenta grandes desafios em relação à acessibilidade no transporte público. Entre os principais problemas destacam-se
calçadas irregulares ou inexistentes, sem rampas ou guias rebaixadas, pontos de ônibus precários, sem cobertura, sinalização ou espaço adequado para cadeirantes, ônibus com degraus altos, sem elevadores ou sinalização interna, falta de comunicação acessível, como avisos sonoros ou visuais sobre as paradas. Resultados. Após os testes, algumas propostas se destacaram pela aceitação dos usuários. A instalação de pontos de ônibus acessíveis, com piso tátil, cobertura adequada e bancos adaptados. A inclusão de sinalização sonora nos ônibus, auxiliando pessoas com deficiência visual. E a aplicação das informações via internet, com informações em áudio, horários e itinerários dos ônibus. Essas ideias foram bem avaliadas pelos entrevistados, que se sentiram ouvidos e respeitados. Isso reforça o potencial do Design Thinking como ferramenta de transformação social, especialmente quando os usuários são integrados desde o início do processo. Conclusão. Podemos concluir que o Design Thinking é uma ferramenta poderosa para lidar com problemas complexos, como a acessibilidade no transporte público, ao colocar as pessoas no centro do processo, ouvir suas experiências e co-criar soluções com elas, conseguimos gerar propostas mais eficazes e humanas. Nosso projeto mostrou que é possível inovar com empatia, mesmo em cidades de médio porte como Tatuí, e que ao unirmos diferentes saberes, técnicos e populares, abrimos caminhos para um transporte mais justo, acessível e inclusivo. Ainda há muito a fazer, mas acreditamos que demos um passo importante nessa direção. Agradecimento. Agradeço à Univesp, aos professores, colegas entrevistados e a todos que contribuíram para a realização desse trabalho. Muito obrigada!